Escuta isso com calma, porque talvez o que você chama de impossibilidade seja só uma leitura cansada daquilo que Deus ainda está construindo em silêncio. Talvez você esteja olhando para a sua vida e vendo atraso, quando Deus está vendo preparo. Talvez você esteja chamando de porta fechada aquilo que foi livramento. Talvez você esteja chamando de fim aquilo que ainda é processo. Talvez você esteja chamando de ausência aquilo que, na verdade, é tratamento. E eu sei, quando a dor aperta, quando o tempo passa, quando a resposta não vem no ritmo que você queria, fica muito fácil interpretar tudo pela ferida. Fica fácil olhar para a demora e sentir abandono. Fica fácil olhar para o silêncio e sentir esquecimento. Fica fácil olhar para o invisível e achar que nada está acontecendo. Mas hoje eu quero te dizer uma coisa de forma muito direta: o impossível não começa quando o mundo vê, começa quando alguma coisa se alinha dentro de você. Napoleão Hill ensinava que tudo aquilo que a mente pode conceber e acreditar pode alcançar. Só que muita gente ouve essa frase como se ela fosse só motivação, só uma frase bonita, só um estímulo emocional. Não é. Ela é um princípio. Primeiro a mente recebe a imagem. Depois ela sustenta a imagem. Depois a vida começa a responder aquilo que foi sustentado com fé, convicção e constância. Esse é o ponto. Tem gente que pede muito, mas sustenta pouco. Pede uma vida nova, mas conversa o dia inteiro com a velha derrota. Pede avanço, mas pensa como quem já desistiu. Pede abundância, mas honra a falta. Pede paz, mas alimenta o caos. Pede direção, mas vive no ruído. E aí o coração quer uma coisa, a boca declara outra, mas a mente, lá no fundo, continua fazendo acordo com medo, com escassez, com comparação e com dúvida. E isso gera conflito. E conflito trava caminho. Talvez você não esteja sem resposta. Talvez você esteja em contradição. E essa é uma palavra forte, mas necessária. Porque uma parte de você pode estar dizendo eu creio, enquanto outra parte continua repetindo, em silêncio, isso não é para mim, isso nunca dá certo, eu já tentei antes, eu não mereço, para os outros acontece, para mim é sempre mais difícil. Percebe? Napoleão Hill falava muito sobre desejo definido, fé aplicada e autossugestão. Em palavras simples, isso significa uma coisa e a sua mente precisa parar de trabalhar contra a sua própria oração. Porque tem gente pedindo colheita e plantando desânimo. Tem gente pedindo porta aberta e falando derrota. Tem gente pedindo resposta do céu e obedecendo à ansiedade. Tem gente pedindo o impossível e, ao mesmo tempo, tratando o próprio futuro como se já estivesse condenado ao pouco. Só que o impossível não começa a se mover em mente rendida ao mínimo. O impossível começa a ceder quando a sua leitura muda. E é aqui que eu quero que você preste muita atenção. Muita gente não precisa primeiro de uma porta. Precisa primeiro de uma nova leitura. Porque a leitura errada distorce tudo. Uma pessoa ferida chama espera de abandono. Uma pessoa cansada chama silêncio de esquecimento. Uma pessoa acelerada chama direção de atraso. Uma pessoa tomada por medo chama proteção de perda. Uma pessoa dominada pela pressa chama processo de punição. Mas Deus nem sempre começa mudando o cenário. Muitas vezes, Ele começa mudando a sua forma de enxergar o cenário. Porque, quando a leitura muda, a alma respira. Quando a alma respira, a fé acorda. Quando a fé acorda, a mente coopera. E quando a mente coopera, o caminho começa a clarear. Isso é forte demais. Talvez o céu esteja mexendo primeiro no seu jeito de interpretar, porque o cenário só muda de forma limpa quando a mente já não está brigando com a promessa. Napoleão Hill sabia disso. Ele observou pessoas que construíram riqueza, influência e destino em níveis altos, e viu um padrão: elas não esperavam a realidade validar a visão para só então acreditar. Elas acreditavam primeiro, sustentavam a imagem, organizavam a mente, limpavam a linguagem e continuavam firmes o suficiente para o mundo, em algum momento, responder. Elas não chamavam de fim o que ainda era a curva. Não chamavam de perda o que ainda era a seleção. Não chamavam de rejeição o que ainda era redirecionamento. Elas entendiam que o invisível precede o visível. E esse talvez seja o ponto mais espiritual de todos. Deus trabalha muito no invisível. Ele trabalha na raiz. Trabalha na identidade. Trabalha na leitura. Trabalha na forma como você fala consigo mesmo. Trabalha na forma como você responde ao atraso.
Trabalha naquilo que ninguém aplaude. Trabalha no secreto, antes do anúncio. Trabalha no centro, antes da porta. Trabalha dentro, antes de aparecer fora. É por isso que tanta gente despreza o processo. Quer o fruto, mas não honra a raiz. Quer a resposta, mas foge do secreto. Quer o impossível, mas não aceita o tempo em que nada parece acontecer por fora. Só que é justamente nesse invisível que muita coisa começa a se mover. Pensa numa semente. Ela não faz barulho. Ela não pede aplauso. Ela não avisa quando começa a romper por dentro da terra. Mas há movimento. Há vida. Há força se organizando. Há uma raiz descendo, enquanto o lado de fora ainda parece igual. E é sempre assim. Antes de subir, desce. Antes de aparecer, organiza. Antes de abrir, prepara. Antes de manifestar, alinha. Você talvez esteja olhando para o seu momento e pensando, não vejo nada. Mas não ver não significa que não exista trabalho acontecendo. Não sentir empolgação o tempo inteiro não significa que Deus se afastou. Não ter o cenário resolvido ainda não significa que a resposta morreu. Talvez você só esteja numa fase em que a raiz está descendo. E raiz é invisível. Mas raiz decide fruto. É por isso que você precisa parar de interpretar tudo pela superfície. Porque a superfície engana. A superfície mostra demora, mas não mostra alinhamento. Mostra silêncio, mas não mostra preparo. Mostra poda, mas não mostra proteção. Mostra fechamento, mas não mostra filtro. E talvez a sua grande batalha hoje não seja com a vida. Talvez seja com a forma como você lê a vida. Por isso essa mensagem não veio só para te animar. Ela veio para corrigir sua leitura. E isso é muito mais importante do que parece. Porque uma pessoa com leitura errada sabota a própria paz. Uma pessoa com leitura errada escolhe mal. Uma pessoa com leitura errada corre para o que parece brilhante, mas vem sem selo. Uma pessoa com leitura errada chama de favor o que vai roubar sua essência. Uma pessoa com leitura errada empurra a porta que Deus fechou. E aqui entra um elemento surpresa que eu quero colocar nessa conversa, justamente para você não esquecer mais disso. Nem todo impossível está travado por falta de poder. Alguns estão travados por excesso de interferência mental. Você não está sem milagre. Você está interferindo na semente. Você cava a terra todo dia para ver se ela já rompeu. Você desentende o processo. Você desconfia da demora. Você muda de direção toda vez que o medo fala. Você entrega o coração para a comparação. Você trata o tempo de Deus como se fosse ofensa pessoal. E, sem perceber, atrapalha o próprio alinhamento. Napoleão Hill ensina algo muito prático: em mente dividida enfraquece resultado. Uma pessoa não constrói algo grande quando quer numa hora e recua na outra, quando ora hoje e amaldiçoa amanhã, quando declara fé em público e cultiva derrota em segredo. O impossível pede concordância. Pede foco. Pede linguagem limpa. Pede permanência. Pede uma mente sem pacto com a desistência. Não estou falando de perfeição. Estou falando de direção. Tem muita gente cansada, não só pela luta, mas pela linguagem da luta. Pela forma como fala da vida, pela forma como se vê, pela forma como interpreta tudo. O cansaço dobrou porque a alma já apanhou demais das palavras que o próprio coração repetiu. Não vai dar. É tarde. Isso nunca muda. Comigo não funciona. Eu sempre perco. Eu nasci para a migalha. Eu nunca consigo sustentar. Essas frases parecem desabafo. Mas, repetidas demais, viram acordo. E aquilo com que você faz acordo começa a governar sua mente. Por isso, se hoje você quer que o impossível comece a ceder, a primeira coisa que precisa acontecer é esta: pare de tratar sua mente como território abandonado. Sua mente é campo. E campo precisa ser vigiado. Napoleão Hill falava de autossugestão. Muita gente acha que isso é só repetir frases. Não. É muito mais. É treinar o seu interior para não cooperar com a própria derrota. É vigiar o que você aceita como verdade. É perceber que aquilo que você repete, você rega. E aquilo que você rega cresce. Se você rega escassez, cresce escassez. Se rega vergonha,
cresce paralisia. Se rega a comparação, cresce fraqueza. Se rega a visão, fé e permanência, cresce força. É por isso que Deus muitas vezes começa tratando a sua linguagem antes de tratar o cenário. Porque cenário muda depois. Linguagem muda primeiro. Primeiro muda a boca. Depois muda a mente. Depois muda a postura. Depois muda o passo. Depois muda a colheita. Talvez por isso você esteja sendo tão confrontado na forma como fala, pensa e interpreta. Porque Deus não quer só te dar algo, quer te tornar alguém capaz de sustentar o que pediu. Essa é outra chave muito forte. O impossível não vem só para impressionar você. Vem para encontrar em você uma estrutura capaz de permanecer. Porque bênção sem estrutura vira peso. Porta sem preparo vira confusão. Oportunidade sem identidade vira autossabotagem. Napoleão Hill dizia que o sucesso começa com um propósito definido. E propósito definido é mente sem dispersão. É coração que não vive negociando com a dúvida. É visão sem acordo com o recuo. É o oposto de uma alma que fica correndo atrás de tudo, ouvindo todo mundo, tentando agradar, tentando provar, tentando controlar. Talvez Deus esteja te dizendo hoje, pare de empurrar portas sem chave. Você confundiu esforço com direção. Confundiu volume com autoridade. Confundiu agitação com fé. Mas o impossível não se move na ansiedade. Ele começa a ceder no alinhamento, na paz com verdade, na direção limpa, na escuta certa. Há coisas que você não vai abrir no grito. Vai abrir na chave. E a chave, muitas vezes, é silêncio. É discernimento. É retorno ao centro. É vigilância mental. É parar de dar trono ao medo. É reconhecer o que tem selo. Porque nem toda oportunidade é envio. Nem toda rapidez é favor. Nem todo brilho é luz. Nem toda porta aberta é de Deus. Às vezes a proposta toca o ego, mas fere o espírito. Às vezes parece avanço, mas é distração elegante. Às vezes parece solução, mas vem cobrar sua paz depois. Então, para que o impossível de Deus se torne realidade na sua vida, você vai precisar aprender a discernir. Discernir o que drena. Discernir o que confunde. Discernir o que pressiona. Discernir o que expande sem te fragmentar. Discernir o que é bonito por fora, mas pesado por dentro. Discernir o que, mesmo simples, vem com paz. Paz não é preguiça. Paz é selo. Pode exigir coragem, sim. Pode pedir um passo difícil, sim. Pode te levar a confrontos, sim. Mas não exige que você se traia. Não exige que você negocie sua essência. Não exige que você se quebre para caber. E é aqui que o impossível começa a ficar compatível com você. Não quando tudo está pronto. Mas quando sua mente deixa de trabalhar contra a promessa. Talvez você esteja cansado de esperar, e eu entendo isso. Talvez já tenha orado muito, acreditado muito, visto pouco. Talvez tenha feito a sua parte mesmo assim se sentido esquecido. Mas ouça isso com calma, nem todo silêncio é abandono. Às vezes é forno de clareza. Às vezes é limpeza. Às vezes é proteção. Às vezes é Deus desfazendo dentro de você a estrutura que sabotaria aquilo que você está pedindo. Você talvez queria o milagre externo. Mas Deus começou pelo milagre interno. Começou na sua leitura. Começou na sua coragem. Começou no seu discernimento. Começou na sua linguagem. Começou no lugar onde ninguém vê. E talvez isso seja evidência de que Ele está mais perto do que você pensa. Porque Deus não começa sempre pela vitrine. Começa pelo secreto. Não começa pelo aplauso. Começa pela raiz. Não começa pela mesa posta. Começa tratando sua roupa mental, para que, quando a mesa chegar, você não sente pensando como órfão. Isso também é impossível se tornando realidade. O impossível pode ser uma mente limpa. Pode ser o fim de uma cadeia mental. Pode ser o retorno da sua coragem. Pode ser uma paz que você não sentia havia anos. Pode ser a restauração da sua dignidade. Pode ser Deus te tirando da posição de quem implora e te lembrando que você foi chamado para honrar promessa, não para mendigar migalha emocional. Talvez hoje o céu esteja mexendo justamente nisso.
Na forma como você se vê. Porque muita gente fala de promessa, mas continua se vestindo mentalmente como intrusa. Pede mesa farta, mas chega com alma de migalha. Pede avanço, mas se trata como se não merecesse. Pede novo tempo, mas continua se diminuindo para caber em ambiente pequeno. Só que humildade não é se apagar. Humildade é honrar a fonte. É reconhecer Deus, mas também reconhecer a obra dele em você. Você não é sobra. Não é acidente. Não é rascunho. Não é obra descartável. Você carrega assinatura, direção, semente, palavra. E onde há palavra, haverá disputa. Só que, muitas vezes, a disputa não vem para destruir. Vem para distrair, cansar, embaralhar, fazer você aceitar menos, fazer você chamar conformismo de prudência e prisão de proteção. A distração é perigosa porque parece inocente. Ela chega como excesso. Excesso de informação. Excesso de opinião. Excesso de urgência. Excesso de comparação. Excesso de vozes explicando sua vida. E, de repente, você acorda cansado, mesmo sem guerra visível. Mas houve guerra dentro. Guerra de interpretações. Guerra de linguagem. Guerra de medo. Guerra de memórias. Guerra de dúvida. Isso consome muito. Consome clareza, energia, esperança, visão. Por isso eu quero te deixar com uma orientação muito simples e muito forte: proteja o seu campo interior. Nem toda guerra começa fora. Muitas começam em pensamento tolerado. Um pensamento repetido vira crença. Uma crença cultivada vira rota. Uma rota insistida vira destino aparente. Mas hoje esse destino aparente pode ser quebrado. Porque o impossível não envelheceu. A promessa não morreu. A fonte não secou. Você só precisa voltar ao centro. E voltar ao centro não é recuar. É se reposicionar. É lembrar a voz. Lembrar a origem. Lembrar quem governa. Lembrar o que foi soprado sobre você. Napoleão Hill falava sobre permanência de propósito. Jesus falou sobre permanência na palavra. Em linguagem diferente, os dois apontam para uma força parecida: quem permanece não se perde tão fácil. Muita gente acende rápido e apaga rápido. Declara hoje, amaldiçoa amanhã. Se emociona hoje, dispersa depois. Mas o impossível se organiza para quem aprende a sustentar a chama. Não perfeita, mas fiel. Então hoje eu quero te propor algo bem simples. Não volte amanhã à velha linguagem. Não desfaça com medo o que está construindo com fé. Não se amaldiçoe em segredo. Não chame de normal o que está te apagando. Não continue justificando ambientes que secam sua visão. Não aceite mais conversas que diminuem a sua chama. Trate sua boca como portal. Seu coração como altar. Sua mente como jardim. Escolha melhor o que entra. Escolha melhor o que sai. Escolha melhor o que você chama de conselho. Escolha melhor o que você chama de prudência. Escolha melhor aquilo com que sua visão conversa. Porque isso também é prosperidade. Prosperidade de paz. Prosperidade de discernimento. Prosperidade de identidade. E toda prosperidade limpa produz fruto no tempo certo. Talvez você tenha esperado anos por algum sinal, e esteja cansado, eu sei. Mas escuta isso com sinceridade: o invisível já começou. O amanhecer já começou no horizonte. Talvez a névoa ainda exista, mas já está cedendo. Talvez a porta ainda não tenha girado inteira, mas a chave já encostou. Talvez a colheita ainda não esteja na mão, mas a semente já respondeu. É por isso que esta palavra importa. Ela não veio só para emocionar você. Veio para te colocar em concordância. Veio para te devolver ao centro. Veio para reposicionar sua mente diante do impossível. Não como espectador, mas como participante. Então respira fundo agora, e guarda isso com você. O impossível não começou do lado de fora. Começou quando sua leitura mudou. Começou quando sua mente parou de guerrear contra a promessa. Começou quando você decidiu não honrar mais a linguagem da derrota. Começou quando você voltou ao centro. Começou quando você entendeu que Deus trabalha primeiro no invisível.
E quem se alinha com Deus não entra na colheita por força cega. Entra por concordância, por vigilância, por discernimento, por permanência, por obediência. Se esse vídeo falou com você, comenta. O impossível já começou dentro de mim. E se inscreva no canal, porque a Biblioteca Mental existe para isso, te ajudar a limpar a mente, fortalecer a fé, amadurecer sua leitura da vida e andar com mais clareza, paz e direção, de um jeito simples, profundo e real. Até o próximo vídeo.